A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor Robson, do canal Pregando o Evangelho. Hoje estaremos trazendo aí mais um tema, mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrarmos na nossa meditação, como de costume, vamos aí ouvir o hino, adorar o Senhor, abrir o coração. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Segue o hino, amém? Glórias a Deus. Desperta a igreja do século 21. Acordem desse coma, desse sono espiritual. Não é hora de se calar, é hora de alertarmos a todos que Jesus está voltando. Falta pouco, o tempo é pouco, muito pouco. Preguem mesmo, cantem mesmo, espalhem para todo mundo que Jesus vem aí. É hora de levantarmos a bandeira do Evangelho de Cristo na terra. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, igreja! A miséria na terra, muita morte e aflição. Muita gente anda triste, sem saber qual a razão. Dia e noite trabalham pra manter sua condição. A igreja esfriou, o povo anda enganado, só querendo aparecer, buscando ser renomado, ninguém quer mais descer. E o povo perecendo se afastou de Deus. Mas eu sou da igreja que ora, que jejua, consagra e adora. Se a igreja de Deus não acordar muito tarde, então será. Mas eu sou da igreja que só pastor e o ciclo de oração. Mas quando tem congresso, lota a igreja de irmãos. Só pra ver o artista, brigam até pra sentar. Mas eu sou da igreja que ora, que jejua, consagra e adora. Se a igreja de Deus não acordar muito tarde, então será. Mas eu sou da igreja que busca, que consagra e
paz do Senhor, amados irmãos. Vamos entrar na nossa meditação, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a parábola do joio e do trigo. Capítulo 13, versículo 24 ao 30 e do 36 ao 43, com o tema: qual dos dois? Vamos entrar na leitura da palavra. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiramente o joio e atai-o com molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Explicação da parábola do joio. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que parábola tremenda, a parábola do joio e do trigo. Que parábola maravilhosa. Meus amados, quando o Senhor Jesus traz aqui no Evangelho de Mateus, falando sobre a parábola do joio e do trigo, chegando em casa, os discípulos ali, eles requerem também uma explicação. Eles querem entender o que é o joio e o trigo, eles querem entender como que aconteceu isso. E o Senhor Jesus traz claramente para eles assim, que o pai de família, o Senhor, ele plantou a boa semente no campo. O campo é o mundo. Ele foi lá e plantou a boa semente, ele plantou ali o trigo. Ele plantou a boa semente e ele traz a explicação que esse trigo são os filhos de Deus. Ele traz a explicação que esse trigo são os filhos de Deus. Só que dormindo os servos ali à noite, veio o inimigo daquele senhor, veio o inimigo daquele pai de família, e foi lá e semeou o joio junto do trigo. Quando os servos despertam pela manhã, eles vão verificar, está lá o joio e o trigo junto. E eles dizem: olha, tem joio. O Senhor porventura não plantou boa semente? O que aconteceu? E aí Jesus diz e traz claramente aqui: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Meus amados, muitas pessoas, sem ter conhecimento dessa palavra, sabem diferenciar claramente o que é joio do que é trigo. Mas deixe-me te falar algo que talvez te deixe boquiaberto, talvez te deixe arrepiado. O joio e o trigo estão dentro da igreja. Não era para estar. Não era para estar, mas está dentro da igreja. Porque a palavra de Deus diz que os joios são os filhos do maligno. E o trigo são os filhos do Senhor. O trigo, ele é considerado mundialmente como a segunda maior semente. Serve de base para várias alimentações.
A farinha do trigo serve como base para várias alimentações. Porém o joio não. O joio, além de ter uma espécie diferente, tem um gênero diferente, ele é considerado em muitas culturas como erva daninha. E Jesus sabiamente traz a parábola do joio e do trigo, trazendo as coisas desse mundo para comparar com as coisas espirituais. O tema, qual dos dois, é muito propício. Quem é o joio, meus amados? Quem é o trigo? É muito difícil saber o que é joio e o que é trigo. Aqui na parábola, os servos, Jesus diz que os anjos deixam bem claro, fala, não, Senhor, deixa que nós vamos lá arrancar o joio. E o Senhor fala, não, por ocasião da ceifa. Não, por ocasião da ceifa, vocês não devem ir lá arrancar o joio, para que não aconteça que vocês arranquem o trigo junto. Mas pastor, que coisa estranha é essa? Por que o Senhor já não deixou arrancar ali o joio? O que está acontecendo? Meus amados, se você entender a palavra do Senhor, você vai perceber que o Senhor Jesus ele trouxe a boa semente ao trigo, são os filhos do reino. Eles são o trigo. E que o inimigo veio e plantou o joio. Espiritualmente falando, esse joio, ele são pessoas. E pode ser que de alguma forma aconteça um milagre e essa pessoa se converta e se transforma em trigo. E pode ser que não. Mas a palavra de Deus diz que o trigo, o tritricinai, ele tem uma outra propriedade, é uma lilopsida, é um outro gênero. Ele não é o mesmo gênero do joio. Mas os dois crescem juntos. E ele chega para os anjos e diz assim, por ocasião da ceifa. Agora deixe-me trazer um fato que talvez para você ainda não é do teu conhecimento. Quando Jesus fala assim, olha, somente por ocasião da ceifa vocês podem arrancar o joio primeiro, colher ele, queimá-lo no fogo, e recolher o meu trigo no meu celeiro. A palavra de Deus está dizendo o que simplesmente só dá para realmente identificar o que é joio do que é trigo quando os dois amadurecem. Quando eles chegam ali no período da ceifa, quando chega no momento de ser colhido. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Aquilo que parece joio pode não ser joio, aquilo que parece trigo pode não ser trigo. Ele não permitiu que os anjos arrancassem, porque poderia ali haver uma mistura de joio com trigo e acabar arrancando o trigo junto com o joio. A vontade do Senhor não é que o seu trigo se perca. A vontade do Senhor não é que o justo pereça. Mas é necessário os dois crescer juntos. É necessário o trigo e o joio crescer juntos. Tem muito trigo que está se transformando em joio, tem muito joio que está se transformando em trigo. Qual dos dois você é? Qual dos dois eu sou, trigo ou joio? Como eu sei identificar um joio e um trigo? Tem que esperar amadurecer. Está há 20 anos na igreja e ainda não amadureceu, está há 10 anos não amadureceu, há 5 anos não amadureceu. Aonde está a maturidade do Evangelho? Aonde está a maturidade cristã? Ainda não amadureceu? Ou é trigo ou é joio. Jesus disse que você vai conhecer um fruto quando ele vem daquela determinada árvore, quando ele está maduro. Uma figueira produz figos, meus amados, e não abrolhos. Um espinheiro produz abrolhos. Assim como o trigo serve de alimento, o joio não serve, o joio é uma erva daninha. Deixe-me te falar algo. Olhe bem a sua conduta, a maneira que você tem se conduzido na presença do Senhor. Examine bem se você é joio ou se você é trigo. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo com o povo de Deus? Qual dos dois? Você foi aquele que foi semeado, que trouxe a boa semente? Foi Jesus que trouxe a boa semente? É você? Ou foi o inimigo que plantou? Para que tanta inveja? Para que tanto ódio, tanta raiva? Para que tanta mentira?
Jesus também disse que de uma mesma fonte não pode brotar água doce e salgada, somente vai brotar água doce de uma fonte doce. A água salgada vem do mar, a água saloba é uma mistura. A água saloba é uma mistura. Essa mistura não pode continuar acontecendo. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o inimigo que semeou é o diabo. Muitas vezes estamos fazendo a obra do diabo dentro da igreja. Quando começamos com a fofoca, falando palavras torpes, escondido, mentindo, enganando, procurando ter lucro de alguma maneira, dando uma desperta. Tome cuidado, você é joio ou você é trigo? O que tem feito com o evangelho do Senhor? O que tem feito? Você serve de alimento para muitos? Você tem alimentado com a palavra de Deus as pessoas? Ou você tem sido uma erva daninha que tem destruído pessoas, que tem destruído igrejas, que tem se autodestruído? Comece a refletir, comece a meditar. Essa parábola, ela é muito mais profunda do que o que eu estou trazendo aqui agora. Mas por ocasião da ceifa, o Senhor permite crescer os dois, Ele permite que os dois vão crescendo. Por quê, meus amados? Porque, tecnicamente, se você for olhar para o joio e para o trigo, quando eles estão pequenos, você não consegue identificar um e o outro. Mas quando eles crescem, quando chega a época da maturidade, você consegue claramente identificar o trigo e claramente identificar o joio. E aí você consegue colher e arrancar. Porque senão nós comeríamos joio no pão. Porque senão nós comeríamos joio no macarrão, que a base dele é o trigo. Nós não comemos joio. Nós não comemos o joio. O joio é uma erva daninha, é um mato. Ele só serve para atrapalhar. Mas a palavra de Deus diz que é necessário que os dois cresçam até a época da maturidade. E aí o Senhor voltará e mandará os seus anjos. Porque a época da ceifa é o fim do mundo. E Ele vai colher do seu reino tudo o que causa escândalo. Você tem causado escândalo, ele vai ser colhido, mas vai ser queimado. A palavra do Senhor diz que lança alusão numa fornalha e ali haverá pranto e ranger de dentes. Colherá do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Pare de pecar, pare de cometer a iniquidade. Iniquidade é inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo diz claramente que comunhão há entre Cristo e Belial, que comunhão há entre Jesus e a iniquidade. A boa semente, o trigo, ele serve de alimento, é prazeroso, é alegre, é feliz, dá testemunho do seu Senhor. Seja crente, seja cristão genuíno, lave a boca suja, mude a maneira de pensar, pare de levar vantagem, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados, pare de brincar com o evangelho, pare de deixar para a última hora. Nós vamos dar conta de nós mesmos e não vai escapar. Aqui é muito claro, o joio vai ser queimado no fogo, não importa se está dentro da igreja ou fora da igreja, vai ser queimado. O joio vai ser queimado com fogo, o trigo não. O trigo vai ser recolhido no celeiro. O trigo vai ser recolhido no celeiro, porque o trigo é de grande valor, é a boa semente que germinou, ela cresceu, ela amadureceu, está pronta para a colheita, está pronta para a ceifa. Os ceifeiros, os anjos, eles estarão saciados, porque o maior desejo dos anjos é colher o trigo do Senhor no celeiro, mas a palha, que é o joio, vai ser queimada. Essa erva daninha, ela vai ser queimada. Fazendo um pequeno estudo, eu trouxe algo sobre o joio, que em algumas regiões ele é chamado de falso trigo. Oh, meu amado, quanto falso trigo tem na igreja? Quanto falso trigo, às vezes você dá a paz ao Senhor. Quanto falso trigo, finge amor e não tem amor coisa nenhuma, quer levar vantagem. Falso trigo que não ajuda pastor, falso trigo que não ajuda irmãos, falso trigo que é pastor, falso trigo que é pastora, falsos trigos que não oram, que não se preocupam, falsos crentes dentro da igreja, que estão somente querendo um lugar para congregar,
aleluia, mas não querem verdadeiramente estar ligados com aquele que é o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Querem estar no templo, glorificando, adorando, mas adorando da boca para fora. E o coração ficou aonde? O que está aí dentro? Qual que é o gênero? É a liliopsida? É o trigo? Ou o geneolólium? É o joio? O gênero do trigo é outro. Quem semeou o trigo foi Jesus Cristo. O gênero do joio é outro. Quem semeou foi o diabo, o inimigo do Senhor. Então, com essa meditação, eu espero que você de alguma forma volte à forma de Cristo, que seja transformado, que seja modificado, que compreenda que o joio é uma erva daninha. Você não medita na palavra, trigo medita na palavra. Trigo lê a Bíblia, tem prazer nas coisas de Deus. Trigo não fica com preguiça de adorar a Deus. Trigo está sempre pronto a falar do amor de Cristo. Agora o joio não. O joio gosta de ficar brigando, entrando em contenda. Ah, pastor, mas eu não sou joio não, eu sou muito crente. Qual dos dois? Qual dos dois você é? Se examine por dentro, como diz a palavra do Senhor. Se examine por dentro. O pão que Jesus serviu na ceia foi feito de trigo. Foi feito de trigo, meus amados, não foi feito de joio, não. A palavra de Deus diz, aleluia, que Ele é o pão da vida. O pão da vida não foi feito de joio, foi feito de trigo. Foi feito de amor, de longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Não estou falando... talvez de um regionalismo, de pessoas que às vezes têm uma maneira forte de falar as coisas, mas estou falando da natureza. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. Tem pessoas que tomaram banho de água fria e estão na igreja. Tem pessoas que tomaram banho de água fria, bate no peito e fala assim, eu sou crente, mas não é crente coisa nenhuma, não é cristão, não é trigo, é joio. É joio. Adora falar mal do pastor da igreja, é joio. Adora falar mal da igreja, dos irmãos, é joio. Não pode ver uma pessoa se dando mal que fica feliz, se alegra, é joio. Saiba identificar se você é joio ou não. Pare de mentir para você mesmo. Porque o trigo não se alegra com a mentira. O trigo não se alegra com seu irmão se dando mal. O trigo não se alegra com igrejas fechadas, pessoas se matando. O trigo não se alegra com gente morrendo, como é o nosso caso aqui no nosso país nesse momento. O trigo não se alegra com a injustiça, porque a natureza do trigo é a natureza de Jesus, aleluia. Agora a natureza do joio é a natureza do maligno, é a natureza do diabo, do inimigo. Esse sim se alegra com morte, com tristeza. Esse se alegra com separação, com famílias destruídas. Esse se alegra com a igreja fechando portas. Esse se alegra com pessoas indo embora. Que tempo difícil estamos vivendo, hein? É difícil. É difícil. Só que Ele vai enviar os seus anjos. A ceifa vai acontecer. A ceifa vai ocorrer. A ceifa é a consumação desse mundo. É o fim do mundo. Estamos caminhando para o fim desse mundo, meus amados. Só você que não viu ainda, não percebeu. Só você que não saiu desse mundinho fechado, de achar que é só você. O mundo está sendo destruído pelo pecado, meus amados. Os cavalos do Apocalipse estão andando, marchando sobre a terra. A igreja está para ser recolhida. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão se apavorando. Não se apavore não. Confie no Senhor. Confie no teu Redentor, Ele vive, aleluia. Confie no Criador de todas as coisas. Confie em Jesus Cristo. Não se batizou ainda, esperando o quê? Ainda não aceitou Jesus Cristo, está esperando o quê? É hora de conversão. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Não tem outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem.
Jesus é o mediador, meus amados. Ele disse assim, ó, eu sou a porta das ovelhas, em João capítulo 10. Aquele que entrar por mim, sairá e achará pastagem. Se não entrar por Jesus Cristo, não adianta outra coisa. Não adianta se comover com a religião, não adianta se comover com boas obras, não adianta se comover com a Biblinha debaixo do braço, não adianta somente ir ao culto. Se não entrar por Jesus, não sairá do outro lado. A boa semente são os filhos do reino. Se você é filho do reino, fique firme. Fique firme. Eu sei que o tempo é difícil, é tempo de desemprego, é tempo de dor. Esse vírus está destruindo países, mas fique firme com Jesus Cristo. Não sai batendo no peito dizendo eu tenho Deus e pronto. Não, pare de ignorância. Leia a palavra de Deus. Muitas vezes os discípulos tiveram que se esconder. Muitas vezes os discípulos tiveram que se guardar um pouco para depois poderem sair. É tempo de conhecimento da palavra de Deus. Aproveite o momento, se você tem condições de ficar com a sua família, de conhecer o seu filho, a sua filha, de conhecer a sua esposa, o marido. Aproveite para fazer coisas que talvez você nunca fez. Aproveite para enxergar as rugas no rosto do seu pai, da sua mãe, você que está aí pertinho. Aproveite para dar um beijo, um abraço, você está aí na mesma casa. Na mesma casa. Sabe? Se você tem que trabalhar, olhe por aquele colega de trabalho que está ali junto com você, que está levando o pão de cada dia para sua casa. Procure não gastar tanto dinheiro. Procure não achar que é o último dia da sua vida também. Mas aproveite o dia de hoje para refletir. Aproveite o dia de hoje para ter mudança de vida. Qual dos dois? Qual dos dois, o joio ou o trigo? Deus me livre. Se nós estamos no caminho do joio, meus amados, o que nos resta é o fogo. Vamos entrar em oração nesse momento, para que Deus possa nos converter. Ele tem poder de nos convencer, mas a nós cabe a mudança, de querer mudar, de querer ser transformado verdadeiramente. Pai querido, Pai amado, nesse momento entramos em oração para apresentar a Ti, Senhor, essa palavra que foi pregada. Visita o coração daquele que está duvidoso, o coração daquela que está duvidosa. Visita, Senhor, no mais íntimo, no mais profundo. Converte, Senhor, esse coração que muitas vezes tem dado um testemunho de joio. Converte em trigo. Converte, meu Deus, aleluia, para que venha servir de alimento, para que venha ter a boa semente para também levar, para que possa, meu Deus, aleluia, ser espelho, para que possa ser mantimento, para que venha trazer aqueles que chegar, Senhor, a Tua palavra. Tira de nós, ó Pai, se ainda estamos como joio, nos muda, porque não queremos ser colocados como filhos do diabo, Senhor. E não queremos também, Senhor, ser lançados no fogo naquele dia, mas queremos estar ali com o Senhor na glória. Estar ali, Senhor, aleluia, no reino, resplandecendo como o sol. Salva a Tua igreja. Salva aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra. E traz de volta aqueles que se desviaram. É o que nós te pedimos, meu Deus. E te agradecemos. Faz uma mudança nesse coração. Seja o homem, seja a mulher, seja a criança. Faz uma mudança nesse coração. Em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E o joio será lançado no lago de fogo.
ali haverá pranto e ranger de dentes na fornalha. E Jesus termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixe o seu gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no canal. Isso ajuda a fortalecer. Pregue o Evangelho. Seja trigo. Se você conhece o joio, ore. Ore e peça a Deus, que tem poder para transformar todas as coisas. E poder também para tirar o joio dessa condição de joio e transformá-lo em trigo, antes que chegue aquele grande dia. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém.